de dentro de casa. Você já viu algum caso que precisou usar algum vidente, algum espiritual, assim, pra localizar o corpo? Eu já vi muito caso, assim, principalmente lá na nossa região, assim, tem muitos médiums lá. Cara, eu acredito em tudo, tá? Eu também Tudo que acredito você em disser tudo. que existe, eu acredito. Eu não acredito que a gente tá sozinho na Terra, eu não acredito que todas as energias que existem são só as que a gente conhece. Tem uma série de coisas aí que a gente não sabe. Mas eu prefiro, nos casos que a gente mostra no canal, eu prefiro desconectar desse tipo de possibilidade. Entendi. Por quê? Porque se torna algo muito... E as famílias tendem a se apegar a qualquer coisa. Então você abre uma margem para você de repente ter ali picaretas se aproveitando. Então a gente sabe que tem pessoas sérias que fazem esses trabalhos. O problema é que a gente não tá escrito na cara, né, quais são as pessoas. E sempre tem gente aparecendo tentando fazer por conta própria um mapa astral do fulano, joga cartas e tal, búzios para saber onde é que tá, até vai atrás da família, né, para dizer, olha, eu vi na minha, eu sou médium, eu vi aqui que fulano tá em tal lugar. Já teve caso que a polícia foi atrás da pista, não achou nada. Sim. Tem Sempre casos tem até... picareta nisso aí, né, cara? mas até tem casos reais de... Não aqui no Brasil, eu não conheço nenhum. Eu sei que fora tem casos em que médiums colaboram com a polícia. Médiums de verdade colaboram com a polícia e tal, e em alguns casos eles ajudam realmente a resolver crimes. Agora aqui no Brasil eu não conheci nenhum desses ainda. Nunca teve nenhum relato de alguém que ajudou e realmente encontrou. Não, que realmente encontrou, não. Tem relatos assim, tipo os médiums, inclusive no nosso próprio canal tem muita gente que vai nos comentários lá falando, eu sou médium, eu joguei aqui em tal lugar e eu vi que fulano tá vivo em tal lugar. Ah, cara, é foda. Isso aí até não dá pra fazer A isso. gente evita. Não porque não acredita, a gente acredita. Eu compacto sim, disso. sim. Eu O problema é que não sabe quem é quem, não né? É um momento de fragilidade, tem muito picareta nisso aí que pode tomar aproveita. dinheiro da família. Às vezes a família nem tem a grana e vai arrumar pra E toma, dar pro hein? cara e vai tomar muita grana. É Bom. o problema de colocar o número de telefone no poste. É o mesmo problema. Você vai ser bombardeado, pode ter acerto, claro, mas O que a mais maioria tem é tentativa de golpe. Alguém falando, fulano, seu filho tá aqui comigo. Eu tô com ele aqui. Se não me der tanto, eu não vou devolver. A família fragilizada, desesperada, vai lá e faz. Achando. E não é. A gente conversou com uma mulher aqui e ela era uma crítica desse filme do Sons of Freedom. Mas a crítica dela era até pelo seguinte, ela falou, o pessoal do Brasil batendo muita palma pra esse filme e não tá olhando os problemas internos que a gente tem no nosso país. Exato. Se pegar ali na região norte, nordeste do país, o que tem de menina fazendo programa... Contamos ontem uma história dessa. Ontem. Ao vivo, a gente contou uma história dessa ontem de uma criança desaparecida no Amazonas. E é uma história muito parecida com a história que poderia ser o filme. Essa história poderia estar no filme. Por isso que eu falei, eu acho que a crítica da pessoa, talvez com outras palavras, ao filme foi a mesma minha. Que o filme, talvez por conta das pessoas que estavam recepcionando mais calorosamente o filme, as pessoas estavam olhando para uma outra coisa. Os problemas que estão no filme nós temos também. Então ele deveria ter servido para isso, né? Então, por exemplo, na Amazônia, tem muito caso. Muito caso. Ontem a gente contou uma história dessa lá no canal. Criança que sumiu A também. criança desaparecida, a criança que sumiu também. A família que colocou a criança pra fazer... Não, a criança Ela voltando da escola. Foi sequestrada. Voltando da escola. Voltando da escola, foi sequestrada por um cara que tinha uma aparência de estrangeiro, de alguém que não era da região, entendeu? Vestido, aparência, tudo, lógico, pode ser uma fantasia e tudo, mas não era uma pessoa que geralmente está ali dirigindo um triciclo. Essa história aconteceu há 20 anos atrás. E é a história de um cara que estava na porta da escola da menina, saiu a menina e uma coleguinha, certo? Saiu a menina e uma coleguinha, o cara com o triciclo parado ali, falou alguma coisa pra menina, convenceu as duas meninas a subirem no triciclo dele. Que é tipo um triciclo de pedalar mesmo, sabe? Que era um transporte muito comum, até hoje, muito comum lá na região. Não é motorizado, não. Tipo uma bike de 3 rodas. Uma bike de 3 rodas e que as pessoas vão sentadas na frente. Entendi. Igual essas que tem nos parques e tal. Era uma dessa.
E aí as meninas pegaram carona com esse cara, que é um transporte muito, muito comum lá. Tipo aqueles tuk-tuk na China. Sim. A mesma coisa, lá é muito comum. Então, é uma espécie de tuk-tuk mesmo naquilo. Coberto e tal. E aí as meninas foram vistas com esse cara saindo da porta da escola, 2 crianças, 6 anos, na bicicleta do cara, não sei o que ele falou para as crianças, e levou, né? Levou as crianças, e aí chegou num ponto do caminho, uma das meninas pediu para descer. Ela falou, não, eu vou descer porque minha casa é aqui. E se eu não for para casa, minha mãe vai ficar brava que tá no horário, né? Porque ela tava voltando da escola. E a outra falou, não, eu vou seguir com o tio. Ele vai me deixar em casa, que era esse cara. E aí ela seguiu na bicicleta com o tio e nunca mais apareceu. Com o tio, entre aspas, né? Sim. Achava que tinha mania de chamar todo adulto de tio, né? Ela. Mas a família acredita também que esse cara, ela podia estar chamando ele de tio, porque talvez ele tenha falado pra ela, porque segundo a família ela não iria com qualquer pessoa. Não iria. Então, pode ser que ele tenha falado pra ela que ele era Se realmente um apresentou tio distante e como sua um mãe conhecido. me pediu pra te pegar aqui na escola e ela foi. Porque ela não iria com desconhecidos. Então a família acredita que ela chamava mais ele de tio por causa disso. Ele deve ter dito pra ela que era um tio dela. Você já viu algum caso com ritual também? Tem muita gente que some por conta disso, né? Que ficou comprovado que era um ritual, não. Mas tem casos que há indícios de que tem a ver com ritual. Tem casos que há indícios, mas que você... Porque você não sabe, né? Não Você já fez algum no canal? Não. Tem indício? Não, então, já chegaram esses casos pra gente e você começa a ver a história, por exemplo, de criança. Dependendo da idade da criança, pode ser que seja pra ritual. Geralmente uma criança ali 5, 6 anos de idade. Pode ser que seja. Entendeu? Se é bebê, não. Bebê geralmente é mais pra adoção. Sim. Entendeu? Mas ali você vai até um certo ponto só. A pessoa pegou... Porque a notícia que a gente tem é sempre a parte da família, né? Então a gente nunca sabe qual é a finalidade. A gente só vai saber qual é a finalidade quando a pessoa aparecer. Então a gente vai até um certo ponto. Passou dali, não tem como a gente saber mais, né? Então no caso dessa menina, por exemplo, a gente tem até essa história da bicicleta. De repente, o caso dela pode ter sido. Por quê? Porque era uma menina maior, era um pouco mais velha. É uma criança que ela vai se lembrar daqui 10 anos que ela pertencia a outra família. Então, por isso que geralmente nessa idade não é para adoção ilegal. Porque você nunca vai convencer essa criança de que ela nasceu naquela família. Não. Ela viveu 6 anos em outro lugar, entendeu? Né? Na primeira infância dela. Então não tem como. Então, geralmente, quando é nessa idade assim, há uma expectativa, entre aspas, né, de que seja para essa finalidade, ou exploração, né, de cunho físico, vou dizer assim, para não termos problema, ou trabalho forçado, né, ou ritual. Mas existe sim. É bem menos. Mas não são rituais tradicionais. Né? Aqui precisa fazer uma defesa também, porque geralmente as pessoas acham que tem a ver com religiões de matriz africana, e não tem. Não. Absolutamente. Não tem nada a ver. São outros tipos de rituais. Outros tipos. Não tem nada a ver com religiões de matriz africana. Sabe Absolutamente por que nada. as pessoas pensam isso aí? Porque elas tendem a demonizar religiões de matriz africana. E elas costumam falar o que elas acham sobre coisas que elas não conhecem. Então, elas procuram sempre o caminho mais fácil para ter uma resposta sobre tudo. Desapareceu uma criança nessa rua, tem um terreiro ali, ela já vai achar que a criança foi sacrificada, entendeu? Preguiça de pensar. As pessoas não pensam, não leem, não se informam, entendeu? Rola um preconceito nisso aí. Rola um preconceito. Então elas tendem a ir para o caminho mais fácil. Ela não vai achar nunca que foi a igreja. E nós temos casos de criança que desapareceu na porta da igreja evangélica. Sim. Na porta de igreja. Na porta de igreja evangélica. Misteriosamente, alguns dias depois, a igreja fechou. Aqui no Brasil, isso aí. No Rio de Janeiro. Então, você vê que você tem uns indícios, aí você começa a achar, opa, pera aí, essa igreja tem alguma coisa a ver aí. Por que fechou a igreja dias depois? Você vai até ali só. Dali pra lá não tem como você ir mais, né? É sabido que a igreja teve muitos casos de abuso, assim, infantil. Tem. E tentou abafar a maioria católica, deles, né? evangélica, Todos, inclusive outras denominações também, tá cheio de gente aí que abusa, líderes e tal, tem também. É o que você falou, não dá pra você fazer uma pauta com isso, falar que é de uma situação ou de outra. Não tem isso. É uma maldade sem
medida, Sim. mas que qualquer um pode fazer. Não é uma raça que vai fazer isso, não é um partido político que vai Não. fazer isso, Tem não pessoas tem nada más a ver com isso. De todas as etnias tem pessoas Sim. más, tem quadrilhas, tem organizações criminosas de todas as etnias. Então é um preconceito absurdo você colocar isso nas costas de um determinado grupo, sendo que é algo que na verdade é humano. Por isso que eu falei do filme Sounds of Freedom, que o pessoal dá esse viés político pro filme, entendeu? Não é. O desaparecimento de pessoas não tem a ver com política. No sentido de que é um grupo político. Tem a ver com poder. E aí, por acaso, tem algumas pessoas que são poderosas e pertencem à política. Claro. Entendeu? Mas não tem a ver com o fato da pessoa ser política ou de pertencer a um grupo político A ou B, entendeu?